Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, quero lhes dizer que tentamos de todos os jeitos que essa live fosse não aqui, que a gente pudesse fazer em outro lugar, lá no YouTube, mas tivemos muitos problemas técnicos, não consegui entrar de jeito nenhum. E aí a gente decidiu fazer a nossa aula / live especial de maternidade aqui mesmo. E aí depois a gente sobe pra lá, tá bom? Então sejam bem-vindas. Já encaminhe essa live pra uma mãe, pra alguém que você acha que precisa desse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele, ao mesmo tempo que me encanta, também me incomoda muito desde o começo, que é a rejeição que muitas mulheres têm no processo da maternidade e também a beleza que se esconde por trás dessa grande transformação que nós vivemos, nós mulheres vivemos. E eu acho que é um momento muito propício para a gente falar sobre isso na geração que a gente tem vivido. Então, já encaminhe essa live para uma mãe que você sente que precisa ouvir tudo isso. E eu queria perguntar para quem tá aqui de onde vocês são, enfim, mas coloca nos comentários para mim quantos filhos você tem e a idade dos seus filhos, só pra gente ter mais ou menos uma ideia em que pé estamos e como a gente vai viver essa nossa live / aula de hoje, tá? Eu tinha feito um scriptzinho que eu queria seguir com vocês. Eu gosto de sempre ir anotando as coisas, porque senão eu esqueço de falar coisas que eu julgo importante, né? TDAH, né, gente? Aprendi a conviver muito bem com ele, mas eu tenho que ter as minhas ferramentas. Deixa eu abrir aqui, e daí a gente vai conversando enquanto vocês colocam aí. A idade dos filhos de vocês e tudo mais. Aqui, achei meu pequeno script. Bom, vamos lá. Eu queria saber quem aqui já ouviu, pronunciou ou pensou que depois dos filhos a vida acabou. Ou que a maternidade trouxe uma certa destruição para aquilo que você tinha. E eu até gravei um reel sobre isso hoje. Porque muitas vezes a gente fica assim, eu claro que não, eu não penso isso, meus filhos são uma bênção na minha vida, eu jamais pensei, jamais verbalizei. E talvez você não tenha pensado e nem verbalizado, mas talvez você tenha sentido, tenha tido sentimentos que são completamente opostos. Você pode sentir coisas, você pode amar muito o seu filho, você pode amar muito o processo da maternidade e ainda assim sentir falta de ter tempo para você ou sentir falta de estar fazendo coisas que você gostaria ou que você gostaria do jeito que você gostaria. Não há problema nenhum nisso. Eu sinto que a gente vive uma era muito difícil para maternidade, porque são muitas cartilhas prontas, são muitos envelopes, são muitas mães perfeitas que a gente vê no Instagram, muita gente que sabe de tudo, muita gente que já viveu tudo e tá no começo da jornada da maternidade, como eu, por exemplo, mas que tem a plena convicção de que acredita saber o que é melhor para aquela pessoa, sabe? Para a maternidade daquela pessoa. E aí eu digo isso que são tempos muito difíceis, porque ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de informações e esse avanço tecnológico todo, que é muito importante, é muito bom, eu acho que isso também acabou contaminando muito, principalmente esse terreno da maternidade. Então, esses discursos que a gente escuta hoje, dessa sensação de injustiça que muitas mulheres têm, do tipo, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade, não vamos romantizar a maternidade, ou a maternidade... Aí você vê que tem sempre esses extremos. Então, vai ter a mulher que vai romantizar a maternidade, aí todo mundo cai
matando em cima dela, porque você tem que falar a verdade, porque você tem que falar que você não tem ajuda, ou que você tem ajuda e que você só tem esse corpo, e etc, etc, porque a sua maternidade é cheia de rede de apoio e blá, blá, blá. E aí tem o outro extremo, que é aquela pessoa que só demoniza a maternidade, que tudo na vida dela acabou, que tudo mudou, que ela não tem mais tempo pra ela, enfim. E aí eu queria convidar vocês a pensar mesmo hoje sobre a maternidade de vocês na perspectiva pré-maternidade. Então vamos entender um pouquinho. Como é que estava a tua vida antes de você ter filhos? Porque eu tava até num talk de autoestima esse final de semana que passou aqui em Maringá, e uma delas disse uma coisa muito interessante, que a gente andava sobre as águas antes da maternidade, ou seja, a gente era tão incrível assim antes da maternidade pra gente acreditar que a maternidade é a destruidora de tudo. E de fato, a gente qual era a vida que a gente tinha? Como a gente era enquanto ser humano antes da maternidade? Será que a gente era tão perfeita assim? Será que a gente sabia usar o nosso tempo tão perfeitamente assim? Será que a gente otimizava as coisas de forma tão brilhante? De fato, eu acho que a gente precisa entender que a maternidade, esse ódio ou essa rejeição, ou muitas vezes essa dificuldade de continuar vivendo e existindo e cuidando de si e cuidando da sua alma depois dos filhos, não é uma dificuldade dos filhos e da maternidade. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar, gente? É algo que já existia antes, é algo que já existia previamente. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo que ele fica muito fácil de entender. Se você, antes de ter filhos, já não tinha uma rotina disciplinada, já não era uma pessoa que se exercitava, que tinha uma vida saudável, que tinha um corpo legal, que tinha uma autoimagem bem alinhada, se você já antes de ter filhos não tinha, não dedicava tempo para estudar, para, enfim, cuidar da tua espiritualidade, autoconhecimento e tudo mais, e depois dos filhos você sente que tudo isso está bagunçado, ou que tudo isso está faltando, você concorda comigo que isso já não existia antes? Você concorda comigo que isso já não era tão perfeito assim antes? Então, eu percebo que quanto mais madura a mulher e quanto mais a vida dela estava alinhada em ordem antes dela ter filhos, menores são os impactos negativos que a maternidade tem na vida daquela mulher. Então, quanto mais contaminada pela ideologia e pelo discurso feminista, quanto mais essa mulher, como eu disse, imatura, dependente emocionalmente, quanto mais ela tem necessidade de validação, de aprovação, quanto mais essa mulher tem uma vida muito desordenada, sem virtudes, desorganizada, mais essa mulher, obviamente... Ai, gente, deixa eu descer aqui, eu tô achando que vocês não estão conversando comigo, mas tá cheio de mensagem aqui. Aí, agora eu vi. Mais essa mulher vai sentir o peso, de fato, da maternidade, sabe? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Então, assim, como era a minha vida antes de ter filhos? Ponto. Eu era essa e essa pessoa. Minha vida era assim, assim, assado. E um segundo ponto qual a expectativa que você colocou na maternidade? Porque isso aqui, gente, é um perigo muito grande. Que é o seguinte, muita gente vive a maternidade como um sonho. E veja, ela é um sonho. Ela quem é mãe sabe que a gente não consegue explicar o que é ser mãe para quem não é mãe. Ela transcende qualquer capacidade verbal que a gente tenha, porque a nossa linguagem ela é muito limitada para descrever a maternidade, o amor da mãe, o amor de uma mãe por um filho, visto que é bíblico isso, que o amor de uma mãe por um filho é o que mais se assemelha ao amor de Deus por nós. Então é por isso que muitas vezes a gente tenta explicar o que a gente sente pelos nossos filhos e a gente não consegue. Porque, de fato, é algo que transcende. E muitas vezes as mulheres entram nesse projeto de família com esse sonho, com essa idealização do bebezinho, do enxoval, do quartinho. E a gente esquece que a gente está entrando, de fato, em uma nova fase das nossas vidas que nunca mais vai ser a mesma. Entende?
E é muito doido isso, porque por mais que as pessoas saibam, é muito mais comum do que vocês imaginam você conversar com uma mulher e ela ter uma expectativa, gente, completamente desalinhada e desajustada do que vai acontecer quando este bebê nascer. É por isso que tantas mães de primeira viagem ou primeiro filho, eu tava até conversando com uma amiga hoje, toda mãe merece ter um segundo filho, gente, pra gente poder redimensionar muita coisa e entender que a gente não tava tão louca assim, sabe? Que a gente não é tão maluca assim, que tem como ser mais leve, que tem como ser mais gostoso, que tem como ser mais tranquilo mesmo. Então, é por isso que eu acho que toda mãe de primeira viagem em algum momento se pega nesse lugar, porque a gente cria uma expectativa muito grande de como a gente gostaria que fosse. E isso, quanto maior a expectativa que você criou em cima de como você achou que fosse ou como você pensou que seria a vivência da maternidade, maior é a sua frustração e maior vai ser a dor que você vai carregar por não se entregar e não aceitar a maternidade. De fato, gente, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A nossa vida muda completamente depois que a gente tem filhos. E a nossa perspectiva, eu acredito que o sentido de vida, que é algo que eu tenho falado muito, que eu falo muito para as minhas alunas, é o que mais escancara em primeiro lugar. Porque você percebe que às vezes você passou a tua vida inteira antes de ter filhos buscando coisas, buscando status, sustento, dinheiro. E quando você tem filhos, as coisas tomam uma proporção tão grande e tão diferente. Veja, é muito interessante você ver o que acontece com uma mãe. Eu não sei vocês, mas eu, gente, passei a ter muito mais medo de morrer do que antes de ter filhos. Eu não tinha medo de morrer antes de ter filhos, eu tinha medo que as pessoas que eu amassem morressem. Mas eu mesma não tinha medo de morrer. Só que agora, gente, parece que eu fui tomada por uma cautela, porque eu sei qual é o valor da minha vida para as minhas filhas. Eu sei o quanto eu sou insubstituível para elas. Eu sei o que isso faz com a vida delas. Então, eu tomei um amor pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu autocuidado e passei a ter muito mais zelo, muito mais cautela para tomar decisões, porque eu preciso estar bem para elas. Eu preciso estar inteira para elas. Então, eu sinto que esse é um divisor de águas na vida da mulher. É uma fase que divide. O maior conflito acontece... Então, vamos lá, vamos entender, né? Como é que a gente tá construindo tudo isso. Então, primeiro eu tenho que entender como é que a minha vida era antes. Porque o tema dessa live é: a maternidade não acabou com a minha vida. A maternidade, ela só vem pra escancarar alguma coisa que estava muito errado antes, e ela vem para te dar uma luz, um direcionamento de onde você tem que seguir. Porque, gente, maternidade é trampolim pro céu, ponto final. Então, se você entendeu como a tua vida estava antes e você compreendeu também qual era a expectativa que você tinha em relação à maternidade, o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje é que vocês conseguissem analisar a vida de vocês com essa dureza que eu vou dizer, mas que ela precisa ser dita por alguém que não fica romantizando as coisas na cabeça de vocês, que é o seguinte: a vida fértil da mulher, ela é limitada. A mulher, ela tem uma vida fértil muito curta. E pasmem vocês, é o mesmo período onde a gente também é chamada a crescer e prosperar financeiramente. Essa fase, gente, dos 25 até os 35, 40 anos, vamos colocar que hoje a gente vê muitas mulheres engravidando ainda ali próximo dos 40. Mas não é o comum. O comum é que depois dos 35 as coisas mudem bastante. Então, pega essa janela dos 25 aos 35, 40 anos, a gente tá falando aí de 10 anos. Cara, ninguém fica milionário em um ano. Vocês estão entendendo? Essas coisas que botaram na cabeça de vocês, a gente tem que tirar. Ninguém fica milionário em um ano. Às vezes a gente vai passar aí 10, 15 anos trabalhando para depois conseguir construir uma casa, conseguir se tornar milionário, prosperar. É claro que tem gente que vai conseguir isso numa velocidade maior, outros numa velocidade menor. Mas a gente tem que entender que essa idade fértil da mulher, ela é também a idade em que a gente é chamada a crescer e trabalhar, enfim. E aí esse ponto é importante porque a gente tem que alinhar a nossa expectativa. Qual é a nossa realidade?
sabe? O que cabe na nossa realidade hoje. Então, eu trabalho porque eu quero, eu trabalho porque é uma necessidade, eu preciso... Enfim, meu trabalho é CLT, meu trabalho não é CLT. Qual é a realidade que eu vivo? Se eu não me instalo nessa realidade, a maternidade vira um inferno mesmo. Porque eu quero trabalhar, mas eu não consigo porque eu preciso estar com os meus filhos. Ou eu quero estar com os meus filhos, mas eu preciso trabalhar. E aí eu não tenho esse alinhamento de expectativa. E você precisa saber que os seus filhos, eles vieram na sua família, sendo seus filhos, você sendo mãe deles, porque você é a melhor mãe que eles podiam ter na realidade que vocês vivem hoje. Então eu sei que a realidade de 99% das mulheres é uma realidade onde ela precisa trabalhar. Então, sendo o trabalho uma necessidade, você precisa alinhar as suas expectativas em relação a isso. Porque, gente, esse é um chamado muito grande do processo de amadurecimento. Cara, porque não dá tempo de mais nada. Depois que você vira mãe, se você tem mais de um filho como eu, uma casa pra cuidar, um relacionamento pra manter, um trabalho pra você ser uma boa profissional, não sobra tempo, gente. A vida adulta, ela é cheia de responsabilidades, de demandas. Você é chamado a isso. E a gente tem que entender que cada fase da vida tem o seu chamado. E o sentido de vida... E eu gosto muito de explorar esse assunto. Quando eu li a primeira vez e conheci o Viktor Frankl pela primeira vez com aquele livro Em Busca de Sentido, eu fiquei muito chocada, porque ele casou muito, eu li esse livro a primeira vez, bem na época que minha mãe morreu. Casou muito com aquilo que eu estava vivendo, de redimensionar os meus problemas, de ter uma nova perspectiva porque eu ia viver dali pra frente. Então esse encontro do sentido, eu percebo que ele tem me encontrado em várias fases da minha vida, com sentidos diferentes. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. O sentido, ele não é algo fixo. O sentido, ele vai mudar. Só que ele vai levar você pro mesmo caminho, que é o caminho do teu processo de amadurecimento, que é o caminho do teu processo de crescimento. Então, a gente tem que entender que o sentido por trás da maternidade não é você ter um filho perfeito, não é você se sentir a pessoa mais realizada do mundo, não é você se sentir a pessoa com mais tempo do mundo, ou a família mais perfeita, ou a mãe mais perfeita do Instagram. O sentido da maternidade, gente, é um só. Pensa comigo, se está escrito que não existe nenhum tipo de amor que se assemelhe ao amor de Deus por nós, ou seja, o amor de uma mãe por um filho é o maior amor que existe, logo a gente tem a maior razão possível para ser melhor. Então essa raiva, esse incômodo que muitas vezes a gente sente, ou essa vontade de que a gente queria ter mais tempo, de que as coisas fossem diferentes, isso tudo que acontece é esse escancaro que a maternidade faz. Porque ela vem mostrar pra você que todas as outras desculpas que você dava antes de você ter filhos, você acreditava nelas. E que agora você não vai poder mais dar essas desculpas, porque você não pode mais adiar. Porque o cuidado com uma criança é algo urgente. Não tem como você procrastinar, deixar pra depois. Entende? A educação dos seus filhos, ela acontece todos os dias. Você querendo ou não, você gostando ou não. Então é por isso que é um grande, eu digo que é um acelerador do processo de amadurecimento. Você se tornar mãe. Então quem não é mãe não vai amadurecer. Não, gente, não é isso. Mas é a gente entender que o fluxo da vida, ele acontece nessa linha cronológica por uma razão óbvia. Porque primeiro a gente nasce, a gente tem a nossa infância, a gente vai começando a entrar na puberdade, na adolescência. A gente faz um monte de besteira quando a gente é jovem, justamente porque a gente é jovem, porque a gente não tem experiência, porque a gente não tem maturidade suficiente. E essa fase que eu estou e que a maioria de vocês está, que é essa fase entre os 25, 40, 45 anos, essa faixa etária aí de 15 anos, né, mais ou menos, dos 25 até os 40 anos, é a fase, gente, do ápice do nosso processo de amadurecimento, onde a gente tem que aprender que a gente vai servir mais do que consumir, onde a gente tem que aprender que a gente vai entregar mais do que a gente vai receber, onde a gente tem que aprender que nós precisamos estar com o espírito de serviço, sabe? E tudo isso não significa se abandonar. Veja, olha o que eu falei lá atrás, porque se previamente você já era uma pessoa que se cuidava, uma pessoa que tinha uma boa autoestima, uma pessoa que tinha uma vida organizada, é muito difícil que a maternidade ela venha e destrua
construa hábitos tão consolidados na sua vida. Ela vai mudar como essas coisas acontecem, mas ela não vai destruir o que você já tinha. Então, ficar botando na conta da maternidade que você tá no sobrepeso, que você tá feia, que você não tem tempo pra você, que você se perdeu, que você, enfim, tá enlouquecendo, é um peso muito grande. Porque, na verdade, a maternidade só vem para mostrar. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Faz sentido? Então, botar essas coisas na conta da maternidade é uma injustiça tremenda. Porque, cara, tua vida já era assim antes. Então, coitado dos teus filhos, não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí, a gente tem que entender também qual foi a expectativa que a gente colocou. E agora, entendendo todos esses pontos, eu preciso compreender. Cara, e agora? Pra onde que eu vou? Como é que eu vou viver essa maternidade? Porque eu, Dani, isto sou eu. Eu também não acredito, vamos cair lá naquele lugar que eu falei pra vocês do excesso de informações. Eu também não acredito que a gente vai viver a maternidade de uma forma onde os filhos, eles devem ser o centro de tudo. Hoje ainda dei uma aula para as minhas alunas falando sobre a teoria do apego. Uma teoria muito interessante que mostra como é que os vínculos são construídos. E é muito importante, quando você vai estudando toda a teoria, você percebe que o tempo todo, tanto os cientistas, os psicólogos, eles vão deixando claro que esse apego seguro, ele se dá não só pela disponibilidade física da mãe, mas disponibilidade física e emocional. Ou seja, às vezes a gente coloca a maternidade num quadrado, onde as coisas têm que acontecer do jeito X, Y, Z, porque fulano de tal te explicou a teoria não sei o que lá, ou a técnica não sei o que lá, e você acreditou em tudo isso, e você coloca que a maternidade ela tem que acontecer dessa forma. E a gente esquece que no final das contas a construção do vínculo que a gente tem com essas crianças, ela se dá muito a partir do processo interno nosso, do nosso processo de amadurecimento. O que forma uma criança é a nossa personalidade, é o quanto a gente tá disposta a amadurecer, a desenvolver virtudes, o quanto que a gente tem autocontrole para poder lidar com as situações do dia a dia daquela criança, o quanto que a gente tem capacidade de se autorregular para poder ajudar essa criança a se autorregular, o quanto que a gente tem disponibilidade emocional para essa criança, o quanto que a gente se coloca realmente como autoridade, como um guia dessa criança na jornada de crescimento, de amadurecimento. Então, às vezes a gente vai sempre pro caminho mais fácil. Então, eu já ouvi muitos profissionais, pessoas falarem sobre a teoria do apego, por exemplo, aqui em Reels e tudo mais. E no próprio livro, ele vai falar sobre essa necessidade da criança ficar perto, junto. E aí o pessoal da cama compartilhada aqui vai falar que é por isso que as crianças estão tão traumatizadas hoje. Eles usam essa questão do apego. E aí você vai olhar o outro lado, que é a galera que fala que não é da cama compartilhada, que é da consultoria do sono e tudo mais. Vão falar que isso acaba com os casamentos. Você vai olhando pra onde você olha, você toma tiro, entendeu? É assim, um tiroteio pra tudo quanto é lado de informações. Só que a gente perdeu o principal. Qual é o principal? O que esse autor fala que é maravilhoso, que é a construção do vínculo com uma criança se dá da disponibilidade física e emocional dessa mãe. E essa disponibilidade, gente, ela vem a partir da nossa entrega pra maternidade, e a gente aceitar. Esse é o primeiro ponto. E depois é a gente viver entregue aos nossos próprios processos. Tá entendendo? Se teu filho vai dormir com você ou não, não adianta nada você fazer cama compartilhada se você grita com essa criança durante o dia, se você não está disponível emocionalmente, se você vive estressada ou mexendo no celular, gente. Não, vocês estão entendendo? E também, você colocar a criança para dormir no berço ao lado da sua cama, ou do quarto do lado, não interessa onde a criança vai dormir, mas você estar ali, você dar o suporte, você, enfim, atender as necessidades dessa criança no momento que ela precisa, você ter essa disponibilidade física e emocional. É a mesma coisa de mães que escolhem ficar em casa, mas elas estão em casa, mas não estão, entendeu? O que adianta você ter ficado em casa? Então, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essa intencionalidade, sobre essa entrega, sobre essa disposição materna. E nem sei porque eu falei tudo isso, a teoria do apego. Me perdi. Mas eu acho que eu citei isso pra dizer pra vocês que
É isso, a gente tem que ter um filtro também. A gente tem que ter um filtro, ou até mesmo grita na cama compartilhada. Exatamente, né? Ou coloca na cama compartilhada porque não aguenta mais. E aí fica com raiva da criança, entendeu? Eu sei, gente, que a gente se perdeu muito dessa intuição materna. A gente se perdeu muito desse lugar onde a gente vive com essa entrega pra fazer o melhor que a gente pode pros nossos filhos. E eu gosto muito também do Winnicott, que ele fala sobre o conceito da mãe suficientemente boa. É que ele vai dizer que a mãe suficientemente boa é aquela mãe que ela entrega tudo de si. Então, o entregar tudo de si não é ser perfeita. O entregar tudo de si é você todos os dias acordar e decidir ser melhor. É todos os dias você acordar e decidir fazer diferente. E, gente, isso pode ser mais leve, isso deve ser mais leve, isso deve trazer para vocês mais tranquilidade no coração de vocês. E é aquilo que eu disse, se antes a sua vida já era mais organizada, se você já era uma mulher mais madura, se você tinha menos dependência emocional, se você já tinha uma rotina mais previsível, vai ser mais fácil para você. Agora, se você não tinha, não é impossível. Mas é um convite, é como se fosse um convite, não, como se fosse uma intimação de que você precisa mudar, de que você precisa tomar decisões diferentes, ter hábitos diferentes. E agora você tem um motivo maior para isso, se não por você, pelos seus filhos, pela sua família. E é por isso que eu hoje ensino tanto a viver essa jornada, de sair dessa fragmentação para a gente se integrar. Porque é quando a gente faz isso que nós compreendemos que a maternidade ela é só mais um dos processos, só mais uma das fases em que o sentido de vida, a gente é chamada a trazer esse sentido de vida à tona, porque é ele que vai guiar toda a nossa existência. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, eu defino esse processo de você viver essa jornada de integração em 3 pontos principais. O primeiro ponto nessa jornada de integração é você descobrir o teu sentido, o teu eixo. O que é que você está fazendo aqui? É uma pergunta, gente, muito difícil. Você não vai conseguir responder essa pergunta em 1 hora. Você vai conseguir responder essa pergunta muito menos em poucos minutos, como uma live aqui. Sentido de vida é algo que você precisa parar, que você precisa pensar, você precisa ter um referencial. Pra gente entender melhor o sentido de vida, saindo um pouco dessa abstração, é como se a gente tivesse como se a nossa vida fosse um grande quebra-cabeça e a gente tivesse todas essas peças soltas e a gente precisa desse referencial. O que é esse referencial? É a imagem que tem na caixinha. E quando você tem esse referencial, essa imagem, você tem um caminho para seguir. Então, eu boto essa peça aqui primeiro, essa peça aqui primeiro, essa peça aqui primeiro, essa peça aqui primeiro. Quando a gente não tem esse referencial, a gente não tem esse caminho, a gente não tem esse eixo, a gente não sabe por que a gente faz o que a gente faz. E esse é o grande erro, esse é o grande desgaste que acontece na vida da mulher hoje. Então, encontrar esse sentido de vida. Eu gosto de trabalhar muito essa parte da teoria do Viktor Frankl, porque eu acho que ele tem uma teoria muito complexa. É claro que a gente não entra na logoterapia, em todos os conceitos mais complexos e teóricos dessa abordagem, mas a gente usa a forma como um psicólogo, psiquiatra, que estava num campo de concentração em estados extremos, completamente diferente do que a gente vive hoje. Como é que esse cara conseguiu extrair sentido para tudo que ele estava vivendo e construir, talvez, uma metodologia que revolucionou e mudou a vida de centenas de milhares de pessoas, entende? Como que o cara fez isso? Onde 90% das pessoas num campo de concentração tava só pensando em sobreviver, tentando sobreviver ou já entregue a morrer ali. A mãe suficientemente boa, exatamente, do Winnicott, né? E aí, olhar pra isso, sabe? Você conseguir enxergar um sentido, um eixo por trás de tudo isso. E às vezes parece muito abstrato a gente falar sobre isso, mas o eixo, o sentido é a mulher que você quer se tornar. E, gente, a mulher que você quer se tornar não é uma coisa abstrata, é alguém possível. A gente pode ter até modelos, referências, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, o sentido de vida, o teu referencial, quem é a mulher que você quer ser, qual é a vida que você quer construir, qual é o legado que você quer deixar. Tem alguns exercícios que eu passo para as minhas alunas, que é você
Imaginar realmente que você morreu, que você não está mais aqui. O que será que as pessoas vão dizer no seu velório? Né? Hoje morre a fulana de tal. Fulana de tal foi essa pessoa, ela fez isso. E aí você constrói tudo isso, essa narrativa, para que você tenha um ideal para você seguir. É uma pessoa que foi amorosa, criou bons filhos, foi uma pessoa paciente, foi uma pessoa que deixou valores disso, daquilo, foi uma pessoa que teve isso de resultado, era uma pessoa que se comunicava dessa maneira. Vocês estão entendendo? Não são coisas abstratas. São virtudes, são comportamentos, são formas de ser, de pensar, de agir que você pode moldar. Esse é o teu sentido de vida. E depois dessa jornada de integração que a gente vive, que eu faço isso com as minhas alunas, depois que a gente trabalha com questões práticas, com muito material, olhando para esse sentido de vida, que é esse eixo, a gente vai trabalhar as grandes esferas da vida dessa mulher, que é o que eu chamo de a mandala da mulher inteira, que são dimensões. Eu tinha até feito um desenho para mostrar para vocês, só que eu acho que o desenho ficou tão... Como eu ia fazer essa aula em outro lugar, né, não ia fazer aqui, eu acabei... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou tentar mostrar no meu iPad mesmo, né, só pra vocês entenderem, tá? Desenho daquele jeito, né, gente? Ó. Dá pra ver ou tá com reflexo? Acho que dá, né? É só pra vocês entenderem. A gente tem... É como se a gente dividisse a vida da mulher em uma esfera. E a gente tem 4 grandes dimensões. A gente tem a dimensão da vida pessoal, aqui. A gente tem a vida pessoal, são as relações. Maternidade, casamento, vida social. A gente tem aqui a vida profissional, que entra carreira, projetos e hobbies e tudo que você faz para além da tua vida pessoal. Aqui é a vida interior, que seria a espiritualidade e essa jornada de autoconhecimento. E aqui a gente tem corpo e vitalidade, saúde, autocuidado, enfim. E aí, eu costumo dizer que essa mandala da mulher inteira e essas 4 dimensões, o centro, que é o teu eixo, o teu sentido de vida, tá aqui, ó, gente. A partir do momento em que a gente compreende esse sentido de vida, essa esfera, ela vai crescendo de forma, obviamente, dinâmica, mas ela vai crescendo com um pouco mais de uniformidade. Então, você deixa de crescer só de um lado e você passa a alimentar as outras dimensões da sua vida, estão entendendo? E aí, eu costumo trabalhar e dizer que existem 4 fases. Então, a primeira fase, que é a fase de manutenção, que é o que a maioria das mulheres hoje sente que precisa melhorar, que é a questão da rotina e tudo mais, e esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Depois a gente tem a segunda fase, que eu chamo de fase da nutrição. Essa fase da nutrição, ela vai englobar tanto vida pessoal quanto vida interior, porque é isso aqui que te nutre. Depois a gente tem a terceira fase, que é a fase da sustentação. Essa fase da sustentação, ela inclui vida interior e corpo e vitalidade, porque se você não tá bem interiormente, se você não... Deu errado. Tente novamente. E se você não está saudável, dificilmente você vai conseguir sustentar os processos. E aqui o quarto, que eu não tinha escrito ainda, que é a expansão. Por quê? Porque você só consegue expandir em termos de resultados se você consegue alinhar tudo isso aqui. Então, primeiro a gente entende o nosso sentido de vida, depois a gente vai para essa ferramenta, que é o que eu chamo de mandala da mulher inteira. E aí a gente vai para aplicação e para construção de um plano. Porque é assim que a vida funciona, goste você ou não. Eu, essa semana, ontem, postei uma sequência de stories dizendo como é que eu começo a minha semana. Então eu tenho uma prioridade para a semana, eu tenho essa divisão do que é importante, do que é urgente, eu tenho eu sei hierarquizar muito bem tudo isso na minha vida, mas eu só sei fazer tudo isso porque eu sei tudo isso aqui. Porque eu sei o que cabe em cada uma dessas fases, eu tenho esse elemento de expectativa, eu sei pra onde eu tô indo, eu tenho essa imagem de referencial, então eu consigo viver uma vida mais funcional, onde sim cabe tempo pro meu trabalho, tempo pra minha família, tempo pras minhas filhas, tempo pra poder cuidar de mim, tempo pra sair tomar um café da tarde, comer uma sobremesa, como eu fiz hoje, ler uma página de um livro enquanto minhas filhas dormiam.
tempo para poder me dedicar espiritualmente, e eu não faço tudo isso ao mesmo tempo, mas eu faço tudo isso com intenção, sabendo o que eu devo fazer em cada momento para que eu atinja o máximo de resultados que eu quero. E é exatamente tudo isso que eu acabei de falar para vocês que eu vou ensinar vocês na imersão Mulher Inteira, que vai acontecer no dia 16 de maio. Gente, R$67. Eu comprei um bolo ontem para cantar parabéns para minha funcionária e paguei quase R$80 no bolo, com a velhinha e com a entrega, que a entrega é mais ou menos uns R$15 no iFood. Então isso não é desculpa para vocês. Eu coloquei esse preço porque vale muito mais essa imersão para que vocês se comprometam de fato. Esse comprometimento, ele é importante para que você faça tudo isso aqui. Porque isso aqui, gente, não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que eu vou transformar a vida de vocês em uma manhã, que eu não vou fazer isso, tá? Isso aqui não existe. Mas eu vou te dar um mapa. Você vai sair de lá sabendo qual é a tua imagem de referencial, sabendo quais são as 4 dimensões, o que entram nas 4 dimensões da sua vida hoje, em que fase você está, e vai montar o plano prático para que você possa ter resultados eficazes, trazendo tempo para aquilo que importa, que é você, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, os seus projetos, Deus, trazendo tudo isso de forma hierarquizada, onde as prioridades estão acima, onde você não ultrapassa o que é importante, que é urgente, enfim. Então vai ser dia 16 de maio, vocês recebem a gravação, quem não puder assistir, dia 16 de maio é um sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, são 3 horas nesse processo imersivo comigo, pra gente desenhar então tudo isso, e você vai sair de lá com esse passo a passo que eu dei pra vocês. Então são 3 blocos, como eu disse. Primeiro bloco, sentido de vida, que é tudo aquilo que a gente falou, onde você vai encontrar esse teu eixo aqui. Segundo bloco, a mandala, a gente vai destrinchar juntas todas as 4 dimensões e as 4 fases que eu falei pra vocês aqui. E o terceiro bloco é o bloco de aplicação prática mais plano, onde a gente vai desenhar tudo isso juntas. Se você ainda não se inscreveu, corra enquanto a gente ainda está com o preço de R$67. É só digitar inteira aqui, né? É inteira, gente? Débora, ajuda aí. Eu acho que é. Digita inteira aqui embaixo que vocês recebem o link, mas eu deixei o link de inscrição na minha bio também. O que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Deixa eu pensar. É isso. Não percam essa oportunidade, gente. Eu não vou fazer mais essa condição pra vocês. Eu acho que vocês precisam se comprometer. Então, é super importante que vocês tomem essa decisão. E o investimento é R$67. E se você, de verdade, ficar se questionando se vale R$67, sabe assim, que seja pra você chegar lá. Que seja pra você chegar lá e só pegar um pouco mais de aprofundamento disso aqui que eu acabei de falar pra você, já vai valer a pena. Mas é claro que não vai ser isso que eu vou entregar, né? Mas eu queria que vocês se comprometessem de fato a transformar a vida de vocês. Porque a gente fica dando tanta importância para outras coisas, e às vezes você ter uma rotina organizada, uma vida ordenada, um eixo, um sentido de vida, você saber aonde você tá errando, onde as coisas estão fragmentadas, protege não só você desse excesso de exaustão e sobrecarga, mas protege também a tua família. Sabe, eu sinto que os teus filhos merecem ter uma mãe mais calma, uma mãe mais tranquila, uma mãe mais paciente. E você vai ser mais calma, mais tranquila e mais paciente se você tiver uma vida mais ordenada, se você tiver tempo pra cuidar de você, se você tiver que seja o mínimo de tempo que sobra hoje pra você praticar um hobby, que o seu casamento esteja saudável. Eu tenho certeza que os teus filhos serão filhos mais felizes, adultos mais funcionais, que o teu casamento vai ter uma saúde diferenciada, que a tua família vai se beneficiar e que, obviamente, você vai fazer aquilo que você vai fazer aqui, vai trilhar a sua jornada de amadurecimento com muita intencionalidade e maturidade, tá bom? Então é isso, imersão Mulher Inteira, 16 de maio, uma manhã toda comigo, R$67, você não vai comprar nenhum cheeseburger no iFood com a taxa de entrega por esse valor, mas você pode investir em uma manhã onde você vai aprender mais uma vez a desenhar
essa jornada de fragmentação e integração, encontrando seu sentido de vida, conseguindo colocar vida pessoal, vida profissional, vida interior, corpo, saúde e vitalidade caber na sua realidade hoje e entender se você está na fase de manutenção, de nutrição, na fase de sustentação ou na fase de expansão e como você potencializa os seus resultados a partir desse diagnóstico, tá bom? Tudo isso com aplicação prática, com ferramentas práticas, e eu decidi dar um bônus que eu não falei pra minha equipe ainda, que é uma aula extra onde a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, de tira dúvidas, como se fosse uma mentoria extra depois do encontro. Então vocês vão sair com todas essas ferramentas, vão colocar tudo isso na prática. E depois que vocês colocarem tudo isso em prática, as dúvidas que surgirem, a gente vai ter um encontro para tirar essas dúvidas. Gente, é R$67. Eu poderia cobrar facilmente R$2.000 por isso, que ainda estaria barato, tá? Aproveitem. Beijo, só digitar inteira aqui embaixo. Faça sua inscrição, espero vocês dia 16.